muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Café com Política. No nosso videocast de hoje, o assunto é a inteligência artificial na educação. Por isso, a gente trouxe aqui hoje a Priscila Capriles e a Caroline Ferreira. A Caroline é gerente do Departamento de Planejamento Pedagógico e de Formação da Secretaria de Educação de Juiz de Fora. Doutora em Educação, a professora organizou nos últimos 2 anos o seminário Metodologias e Tecnologias na Educação. Esse seminário promovido pela Secretaria de Educação do município. Já a Priscila é mestre, doutora e pós-doutora em modelagem computacional. É professora no Departamento de Ciência da Computação e na pós-graduação em modelagem computacional, ambos da UFJF. Entre suas várias atuações está a área de inteligência computacional e análise de dados em larga escala. É isso então, o assunto é vasto, por isso está na hora de tomar aquele café enquanto você fica ligado aqui com a gente em mais um bate-papo do Café com Política. A inteligência artificial, ou IA, está se popularizando e transformando diversas áreas da sociedade. Na educação, quais os benefícios e os riscos da inteligência artificial? O trabalho dos professores e dos gestores escolares está ameaçado? Como estudantes devem utilizar ferramentas como o ChatGPT, se é que devem? O quanto as plataformas de aprendizagem dotadas de inteligência artificial, como elas funcionam na prática? É isso que a gente vai tentar responder aqui, né? Abordar esse assunto todo. Por isso, muito bem-vinda, Caroline. Bem-vinda, Priscila. Obrigada. Vamos começar, então, aqui por quem está na área da ciência da computação, né? Definir pra gente o que é inteligência artificial de fato, da forma mais didática possível, né? Assim, a gente sabe, a gente conhece o famoso ChatGPT e a gente sabe que quase tudo hoje usa inteligência artificial, né, Priscila? Esses streamings que a gente utiliza todo dia, Netflix, etc, né? Não... Fala pra gente o que vem a ser exatamente inteligência artificial. Bom, Judite, primeiro, eu sei que vai ser polêmico aqui um pouquinho o que eu vou dizer, mas inteligência artificial, por esse nome que a gente conhece, ela em si não existe. Né? O que existe é inteligência computacional. Para a gente chamar de inteligência artificial, a gente teria que falar de um cérebro totalmente artificial, com a capacidade de processar pensamentos e sentimentos. Né? Agora, a inteligência computacional, que são programas e algoritmos de computador que tentam, né, replicar ou se basear em aprendizado do que nós seres humanos ensinamos para ele, isso na verdade é muito antigo, vem lá desde 1940, né? Só que hoje, como a gente está vivendo a nova, né, era, que a gente chama de terceira era de ouro da inteligência computacional, é que renasceu toda essa discussão, principalmente com o advento, como você falou, da IA generativa, como o ChatGPT e outras ferramentas. Nós temos várias classificações de IA, né? Sim. Quais são as principais, assim, a que a gente mais usa, né? As mais prováveis de pessoas comuns estarem utilizando? Hoje a gente usa muito os chamados transformers, né? Os algoritmos transformadores, que são justamente capazes de produzir ou gerar conteúdo a partir de uma instrução que você dá para ele, né? Fora isso, a gente tem muitos chamados aprendizados de máquina, né? Ou redes neuronais, que também costumam trabalhar principalmente com imagens, gerações de questões ou até de busca de soluções que sejam mais viáveis, que às vezes nós, seres humanos, não conseguimos identificar, e eles facilmente conseguem processar esses dados e dar uma informação para a gente mais precisa. Né? Mas é sempre importante deixar claro que todo e qualquer resultado que vem dessas inteligências, não importa a classificação que elas estejam, né? Se a gente está falando de aprendizado profundo, aprendizado de máquina, etc., é responsabilidade nossa, né? Humanos. Ou seja, ela não é artificial. Exatamente, né? De aceitar o que vem. Sim, exatamente. E ter aí, checar sempre a informação. É importantíssimo. Né? Vamos inserir
Desculpa a Caroline aqui na nossa conversa, né, que está aí embrenhada na educação municipal, né, discutindo esses aspectos também. Caroline, pelo que eu pesquisei aqui, a Prefeitura de Juiz de Fora, o ensino municipal, né, ele está preocupado com essa inserção, né, como inserir, trabalhar com gestores, educadores e alunos a inteligência artificial em sala de aula, fora dela também, né? Sim, existe uma preocupação muito grande em promover o letramento digital dos estudantes, né, nas nossas escolas. Inclusive a prefeita Margarida pessoalmente, né, tem falado muito sobre isso, sobre levar os estudantes a utilizarem as tecnologias, a aprenderem, a questionarem, né, e a trabalhar o olhar crítico desses estudantes a respeito tanto das diversas tecnologias que nós temos e das tecnologias emergentes agora, né, com a IA, que está tão em voga nesse momento. Nós estamos inicialmente fazendo um trabalho de base com os professores, com a formação docente, porque tudo que a gente lê e sempre que a gente vai buscar informações a respeito, inclusive também na BNCC, né, a chamada BNCC da computação, nós vemos uma necessidade imensa de formação docente para esse trabalho com as tecnologias de modo geral e especialmente agora com, né, os diversos recursos da inteligência artificial, porque a gente fala inteligência artificial no singular, né? A professora Priscila ainda traz que o nome mais adequado nem é inteligência artificial, mas inteligência computacional. Mas são vários recursos, né? Como se fosse um grande guarda-chuva que envolve vários elementos. E nós temos na Secretaria de Educação um grupo de professores formadores, são 34 professores que atuam diretamente no contexto escolar, promovendo formações para os professores da rede, né, professores das disciplinas, né, português, matemática, ciências, porque nós acreditamos que as tecnologias de modo geral e a inteligência artificial, elas devam ser trabalhadas no contexto das outras disciplinas, né? E não de forma separada. Exatamente. Então, quando o professor de português também, por exemplo, precisa trabalhar, né, uma atividade de produção de texto, ele pode aliar, né, recursos tecnológicos, a IA também nesse trabalho. E esses profissionais do nosso projeto de tecnologias digitais da informação e comunicação, eles levam essas formações para o contexto escolar. Dentro desse projeto, nós temos um grupo de estudos de mídias e educação. Nós também temos ações de formação tanto síncronas como assíncronas desses profissionais, né, através de Google Sala de Aula. E é nesse contexto que nasce em 2023 o seminário de tecnologias e metodologias na educação. O seminário desse ano, ele contou com aproximadamente 20 oficinas, incluindo oficinas de IA, de robótica educacional, de diferentes outros recursos. E também contou com tanto a palestra de abertura com o professor Fernando Filgueiras, que atua como diretor de inovação do MEC hoje, né, falando sobre IA de uma forma bastante didática, bastante envolvente, e o professor Tiago Timpone, da Letras da UFJF, que também traz uma palestra sobre isso, sobre esse tema no encerramento. Perfeito. Eu estou pensando aqui, a prefeita sendo da área da linguística, né? Certamente isso desperta nela também um interesse, uma curiosidade, assim, né? Uma vontade de aplicação, de fato, dessas tecnologias. Sim, né? sim. E ela se preocupa muito também com a questão de oferecer aos estudantes da rede municipal uma formação
que outros estudantes de outras redes, né, da rede particular, por exemplo, têm acesso. Nós temos uma rede com professores muito bem formados, né, e que tem todas as condições de desenvolver também essas competências nesse campo. Perfeitamente. Agora, você tocou aí nessa questão das mesmas condições que os alunos de escola particular, e aí toca num tópico aqui que eu até ressaltei para a gente falar a respeito, que é a questão das desigualdades, né? Aí queria ouvir de ambas, né? A gente sabe que dentro das escolas públicas existem várias desigualdades, né? A gente tem a área rural, a gente tem os bairros mais periféricos, a gente tem escolas mais na área central, e em cada uma delas, até mesmo nas escolas particulares, você tem desigualdades sociais. E no caso, onde tem mais vulnerabilidade e tudo mais, a gente sabe que às vezes o aluno não tem acesso nem a um celular, né? Ou internet, ou tem acesso à internet, mas não é uma internet que possibilite grandes buscas, grandes pesquisas, não sei como colocar isso. Então, será que a IA... porque me parece que tem gente que afirma que ela atenua essas desigualdades, e tem gente que aposta também que ela deixa essas desigualdades ainda mais visíveis, né? Será... O que é fato aí? Ou como trabalhar para que seja tudo mais igual, né? Mais assim, equânime? Nós temos, o governo federal, né, através do MEC, tem alguns programas voltados para a diminuição dessas desigualdades, como, por exemplo, o programa Escolas Conectadas. Sim. Que possibilita a chegada de internet de maior qualidade em diferentes escolas, né? Mesmo estando em regiões mais afastadas. É óbvio que a gente não tem a mesma qualidade e o mesmo acesso em todos os lugares. E aí a gente vai para um outro ponto, porque, eu não sei se a Priscila vai concordar comigo, mas os recursos da inteligência artificial não necessariamente precisam ser trabalhados através do uso de tela, através de computadores, através de celulares e com o uso da internet. Nós temos a possibilidade de diferentes recursos, como trabalho com tecnologias plugadas, né, que envolve o pensamento computacional, né, com o uso de jogos, com o uso de atividades de busca de soluções para questões, que usam esse pensamento sem a necessidade da tela. E aí é interessante até destacar, quando a gente fala da questão da formação docente, que é muito mais importante termos um profissional formado para estar levando essa discussão para a escola, né? Um viés crítico, uma discussão crítica sobre, inclusive, as dificuldades, né? E os vieses, por exemplo, da IA, né? Questões relacionadas a preconceitos que podem ser difundidos também através da IA, que são preconceitos da sociedade, né? O uso de deepfakes, por exemplo, né? E esse professor estar formado para esse tipo de atuação é muito mais importante, ao meu ver, enquanto professora e formadora de professores, do que você ter uma escola extremamente conectada e com todos os recursos possíveis para o uso das tecnologias, né? Então, existe sim a desigualdade, mas existem, e isso a gente trabalha muito nas formações, diversas formas de trabalhar esse conhecimento computacional e esses recursos, como, por exemplo, as tecnologias e atividades desplugadas, são várias formas que não utilizam as tecnologias, a tela propriamente dita. Né? Seria o professor bem formado, né? Fazer essa análise crítica com os alunos, mas assim, por meio do debate, do diálogo, ou levar nas atividades de sala de aula
conceitos, mesmo que implícitos ali, mas que ele está, de certa forma, usando essa inteligência computacional em suas pesquisas, ou, né, na forma de aplicar, enfim, eu acho que é por aí. Além, né? Vai além ainda. Por exemplo, lá no departamento, nós temos projetos de extensão, que meninas desplugadas, e o projeto Empreeduca. Então, nesse projeto, agora do Empreeduca, inclusive nas próximas semanas, a gente vai abrir inscrições para a nova turma de capacitação de professores, onde a gente junta justamente o pensamento computacional, né, junto com o pensamento empreendedor, para capacitar os professores de como que eles levam esses conceitos de metodologias ativas, de pensamento computacional, de comportamento empreendedor, né, que a gente acha que empreendedorismo é abrir uma loja, mas não. O empreendedorismo vai além de proatividade, liderança, né, comportamento crítico, né, e como é que então ele insere esse conteúdo dentro das suas disciplinas curriculares comuns para trabalhar de uma forma diferente com os alunos. E a gente percebe que, além, claro, das tecnologias desplugadas, né, que dá a oportunidade dos alunos entenderem o que é a lógica de um pensamento algorítmico, o que é a lógica de construir um programa de computador como de uma inteligência artificial, também dá a ele essa capacidade de aprender no seu dia a dia organizar qualquer tipo de problemas, em etapas que, assim, eu identifico problema, solução e adiante. Com relação à desigualdade, né, só para a gente encerrar aqui essa questão, né, do assunto, a gente percebe que a inteligência artificial ela diminui essa desigualdade no momento que hoje, mesmo a pessoa que só tem acesso, sei lá, 1 hora por dia ao celular, ou 1 vez por semana, ou quando consegue pegar uma rede, ainda assim ela vai entrar numa rede social, ela vai entrar em alguma plataforma que tem uma inteligência artificial por trás e que vai estar trabalhando junto com ela, seja para oferecer conteúdo, para conectar pessoas, para editar uma foto, seja o que for. Agora, onde que a desigualdade aumenta? Porque essas inteligências, né, computacionais, elas não são treinadas para a nossa realidade. Então, quando a gente busca alguma coisa da identidade brasileira nessas inteligências, elas desconhecem. Ela não sabe o que é uma cultura indígena, ela não sabe o que é uma cultura do sertão, do Nordeste, ela não sabe sobre a migração brasileira que acontece, a diversidade populacional. Então, ao mesmo tempo que a gente junta pessoas, a gente junta pessoas que estão ali conectadas, mas desinformadas, porque a gente aumenta essa desigualdade cultural, né, e regional que existe entre elas. E dá para sanar isso, por exemplo, alimentando com dados, Sim, né, com certeza. alimentando essa inteligência computacional aí. O que acontece? É porque de repente essa inteligência ela é alimentada, não sei se a palavra é essa, com dados mais do hemisfério norte, por exemplo, e não com dados nossos. Tem aquilo que foi muito divulgado, que a mulher e o homem padrão, quando você pergunta para a inteligência computacional mais conhecida, aí, são caucasianos, né? Isso, de olho claro, um padrão assim bem europeu. Mas a gente percebe que agora está havendo, né, um treinamento mais diversificado, né, dessas inteligências, mas a gente tem que trazer aqui também o louvor às inteligências nacionais. Né? Então, com o Plano Nacional Brasileiro, né, de Inteligência Artificial, a gente está aumentando a capacidade de pequenas e médias empresas brasileiras de desenvolverem suas próprias inteligências e conseguirem treiná-las com justamente uma base de dados, né, alimentar toda ela com uma base de dados nacional. Então, isso a gente espera que venha diminuir muito essa desigualdade. Ainda temos muito a percorrer, mas tem uma visão otimista, né? Sim, com certeza. Nesse campo. Agora, para a educadora aqui, eu queria perguntar, assim, o que você vislumbra, Caroline, em relação a professor? Como vai ser o professor do futuro? Porque eu acredito que o professor jamais vai ser substituído, né? Acho que tem certas atividades que não podem ser substituídas por nada artificial ou pré-programado, né?
Será que é por aí mesmo? Como é que vai ser, que características o professor já está precisando ter e vai precisar ter cada vez mais? Concordo plenamente com você de que o professor não será substituído pela inteligência artificial, embora muitos professores, assim como profissionais de outras áreas, tenham alguma resistência, né? Justamente por esse medo de ser substituído, o medo do novo, muitas vezes. Porque é a mudança da escola. Eu acho que a inteligência artificial, ela não substitui o professor e ela não substitui a escola, mas ela promove transformações, ela promove mudanças. E não só a inteligência artificial, essas mudanças elas já vêm sendo promovidas, né? E a gente já vem tendo a necessidade do uso de metodologias ativas para a aprendizagem. As pessoas aprendem hoje de forma diferente, né? Se há 50 anos atrás o conhecimento era um conhecimento mais estático, né? E ele era transmitido pelo professor e o professor detinha esse conhecimento. Hoje, a gente tem, na era da informação em todo lugar, né? Ao alcance da mão do estudante, né? Tudo, ele procura ali, antes no Google, agora na nossa época era na Barça. Na nossa época na Barça, né? Depois, essa geração já na pesquisa no Google, né? E agora nos aplicativos de inteligência artificial. E acho que essa mudança ela é muito importante. O professor ele pode encarar a inteligência artificial, e aí eu falo como professora de língua portuguesa, de duas diferentes formas, né? Como um inimigo, abominando esses recursos, essa tecnologia, né? No caso do professor de português, que é minha área de atuação, né? Eu posso simplesmente rejeitar porque o meu aluno vai produzir um texto a partir do ChatGPT e me entregar, e muitas vezes eu não vou saber checar se aquele texto é produzido, né, pelo ChatGPT, mas eu posso usar, por outro lado, a inteligência artificial como minha aliada no ensino, pensando em atividades, em usos dela na sala de aula. Então, eu posso, por exemplo, no caso, né, do ChatGPT que a gente está mencionando, propor uma produção de texto em que o estudante vá dialogar com ele, né? Uma narrativa, por exemplo, em que o estudante possa pedir para ele criar personagens e inserir esses personagens. Para a inteligência artificial fazer isso. Isso. Isso se ele tiver acesso. Se ele tiver acesso. Às ferramentas necessárias. Sim, mas eu posso também levar textos gerados através da inteligência artificial e ensinar o meu estudante a ter um olhar crítico sobre aquelas informações que estão ali, a pesquisar sobre. Né? E isso nas mais diversas disciplinas. Né? A gente pode usar a nosso favor, usar como referência, porque a gente não utiliza como referência, muitas vezes, o livro didático, não utiliza como referência textos variados, né, de autores, mas, na verdade, eu posso pegar informações, obviamente, checadas, porque eu, como professora, tenho que checar também aquelas informações, e levar para o aluno como mais um elemento de referência, né? E acho que vale destacar, e a Priscila fala isso um pouco no início da fala dela, quando ela vai definir, né, a inteligência artificial, que, na verdade, ela não tem a sensibilidade. Então, o papel do professor, ele nunca vai ser substituído, porque mesmo que você tenha recursos que facilitem o trabalho do professor, tanto no planejamento quanto na abordagem na sala de aula, a subjetividade, né? Essa questão da inteligência emocional, o acolhimento, o gestual, né? É do professor, é do ser humano. E isso eu acredito que não vai ser nunca substituído.
Eu espero que não. Será que vai? Em princípio. Tem alguns robôs que já estão sendo treinados para replicar o sentimento humano. Isso, eu li ontem isso. Um tipo de inteligência afetiva. Exato. Então a gente vê muito, isso surgiu muito principalmente durante a Covid, não surgiu, mas ganhou repercussão, justamente porque as pessoas estavam em isolamento e elas sentiam necessidade desse afeto, dessa proximidade. Então cresceu-se muito os trabalhos com os algoritmos de inteligência afetiva, né, que fossem capazes de perceber o sentimento da pessoa e reagir conforme esse sentimento. Uma das inteligências, né, computacionais mais antigas que a gente tem nessa área é na psicologia, né, que foi o algoritmo ELISA, que surgiu lá na década de 1960 e era um programa que conversava com programadores de computador e toda vez que eles se sentiam deprimidos, ela interagia com eles para melhorar o ânimo e eles continuarem trabalhando. Isso na década de 1960. Na década de 1960. Então, está se retomando muito isso, justamente para ter esse primeiro atendimento, principalmente na área de saúde, né, em pacientes que estão muito fragilizados, no cuidado de idosos, né, mas já está vendo isso também ser empregado em creches, em trabalhos com crianças, né, para poder já desde cedo melhorar a interação humano-computador. Meu Deus. A gente vê filmes, né? Eu já vi alguns filmes, séries em que fica nítido ali que a pessoa se apaixona pela inteligência que está ali com ela o tempo todo, né? Mesmo sem ver, sem... né? Mas quem é que não quer interagir com alguém que lhe entende? Né? Pois sem toque, sem cheiro... Eu não sei. Eu espero que a gente não chegue lá a produzir esse tanto de coisa. Agora, a gente toca aí, com esses vários assuntos que a gente já abordou, na questão da ética, né? Acho que cada vez mais essa ética tem que ser trabalhada, inclusive em sala de aula, né? Com os próprios alunos, questão do plágio que a Caroline trouxe, né? A ética aí para todos que estão... usufruindo dessa nova realidade não artificial, mas computacional, digamos assim. Inclusive está no Senado Federal um projeto de lei, né, de regulamentação das inteligências artificiais. Eu acho que um dos pontos principais desse projeto deve ser essa questão da ética, né? Até onde eu vou sem ferir a privacidade, né, das pessoas. E em relação aos alunos, tem um cuidado também especial que deva ser tomado, né? Sim. Queria ouvir vocês sobre isso, sobre essa questão ética, né? O cuidado que se deve ter com a manipulação de dados, né? De crianças, de qualquer pessoa. Não só a manipulação dos dados, né, mas o acesso a esses dados, porque você mencionou o projeto de lei, o 2338, né, de 2023, que já tem aí uma nova versão agora em 2024 tramitando, e ele traz fortemente essa questão da regulamentação de uma forma geral da inteligência artificial, mas justamente dentro das escolas e universidades, né, a quem a gente responsabiliza caso tenha um uso indevido da tecnologia. Então, é o representante da instituição, é o professor, são os pais, é o próprio aluno, né? Só que a gente tem que lembrar que a educação ela é abrangente. Então, por exemplo, na educação universitária, a gente tem acesso à população, a gente tem acesso a pacientes em hospitais. Sim. Então, junto com isso, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que tem que resguardar o uso correto desses dados, né, individuais de cada pessoa, né? Então, não só a gente ensinar, né, os nossos professores, gestores e alunos a usar corretamente a tecnologia de uma forma ética, não ferir ninguém, não ter viés preconceituoso, né, que a gente já comentou aqui que um dos grandes problemas nesses algoritmos é ter o viés sexista, homofóbico, enfim, de diversas naturezas, né? Mas também
para não entender que, às vezes, manipular a imagem de um colega, gerar um vídeo em que o professor está numa situação constrangedora, né? Que isso não é uma brincadeira, que isso tem uma consequência. E só realmente quando a gente estabelecer as regulamentações e leis que vão incidir sobre esse uso indevido, é que eu acho que a gente vai se sentir mais seguro para difundir isso de fato nas salas de aula. Tange muito também as redes sociais, né? Com certeza. Essa questão aí da regulamentação das IAs, né? Sim, a gente está em discussão agora também, né? Quem estiver assistindo os jornais aí essa semana vai ver, né, como é que fica a responsabilização das redes sociais, que tipo de conteúdo que tem que retirar, qual o prazo em que esse conteúdo tem que ser retirado, quem é que pode solicitar, tem que ser uma ordem judicial ou eu, enquanto indivíduo que me sinto afetado, posso solicitar imediatamente ter esse conteúdo retirado. Então, também é uma discussão que está vindo já há muitos anos. Infelizmente, não se chegou a uma conclusão e agora necessitou-se que nosso extremo judiciário fosse em cima disso para exigir uma regulamentação sobre isso. É necessário, né? É necessário, é fundamental. Eu acho que educar a população nesse sentido é primordial, mas a gente tem que ter sim uma legislação, né, e que essa legislação seja de fato cumprida, fiscalizada, né, para a gente diminuir qualquer ato falho, delito, né, seja lá qual for o nome. Essa questão da ética perpassa aí a formação do professor municipal, né? E o debate em sala de aula, né? Porque a gente tem no município crianças e adolescentes até idade, normalmente... Até o 9º ano. Até o 9º ano, né? Algumas escolas só com crianças, outras até com esses adolescentes de 9º ano. Sim. Aí, como é que isso é trabalhado? E a gente já viu casos, né, que foram para a rede nacional, imprensa, de alunos que fizeram isso a partir de foto da aluna tal, enfim, e as consequências não são legais, né? Principalmente as consequências emocionais de quem está envolvido ali. É fundamental, né? Assim como a regulamentação é importantíssima e é fundamental até para a vida em sociedade, a partir de um momento que a gente tem algo que está transformando, né, tanto nosso modo de ser e de estar, né, e uns com os outros em sociedade, é fundamental que esse debate chegue à escola, né? E isso é discutido sim, tanto nos grupos de estudo, no grupo de estudo Mídias e Educação, quanto também foi amplamente discutido nesse seminário, né, tanto em 2023 quanto em 2024, e levado também a uma discussão que é levada para as escolas, né, por esses profissionais de TEDIC. É fundamental, porque o estudante na escola, ele tem que ter uma formação crítica, né, para poder exercer os seus direitos e também os deveres, né, exercer os deveres e ter os seus direitos respeitados. Ele precisa dessa formação integral, né? Uma formação mais crítica diante dessas questões. E aí, por exemplo, acho que é muito importante os professores das diferentes disciplinas refletirem sobre essas questões dentro, né, dos próprios conteúdos. Sobre, por exemplo, questões relacionadas a fake news, né, que podem ser levadas para os estudantes refletirem sobre, discutirem, desmistificarem, porque fora da escola eles vão ter relação com isso o tempo todo, eles vão se ver envolvidos, vão receber informações que são mentirosas, né? Eles vão conviver com situações a todo momento de uso inadequado de imagens e vídeos. Então, eles precisam aprender a interpretar com criticidade isso. E não é nem só com relação à inteligência artificial ou às tecnologias. Manchetes de jornais, Sim, né? Então, isso não é uma coisa, ao meu ver, o que está chegando
de informações erradas, de uso incorreto de imagem, do que a gente chama de fake news, né? Notícias falsas, falaciosas. Isso antes, no analógico, isso já existia. Sim, Então nós pegamos, por exemplo, uma manchete de jornal que, da forma como ela é colocada, muitas vezes, ela induz a uma interpretação que é equivocada, que é o que acontece hoje nas redes sociais, nas mídias de um modo geral, né? Em que a gente não tem esse controle justamente por não ter uma regulamentação, né? E que acredito que com a regulamentação a gente pelo menos vai saber um caminho a seguir, né? A quem responsabilizar, porque inclusive passamos por momentos aí, né, no campo político, de várias discussões sobre o uso, né, desses recursos para convencer as pessoas de questões que não seriam as questões éticas, corretas e verdadeiras. Né? Então, eu acho que é isso, é um trabalho de desenvolver competências críticas, criatividade nos estudantes, para julgar as informações que eles recebem, seja de forma analógica, seja através da inteligência artificial, seja através das mídias sociais, de modo geral. Sim, certamente. Agora, senso crítico sempre foi assim o ideal, né? Acho que a gente deve sempre buscar, né, ao máximo informações e se formar sempre para que esse senso crítico seja cada vez mais apurado, né? À medida que a gente vai lendo, buscando, se interessando, é assim que a gente vai formando um senso crítico, correto? Correto. E aí eu queria perguntar para Priscila a questão de vício. Como tratar isso, né? Porque a gente vê, eu sou mãe de adolescente, a gente vê em casa os jogos. Nossa, jogo é difícil. Inclusive a interação social com os amigos é muito ali no jogo mesmo. Eu fico escutando meu filho falar, escutando, e ri, e grita. E aquilo, assim, os meninos deixam de ir nas casas um dos outros, interagem ali, né? Ou vão menos, né? Se encontram menos pessoalmente, interagem ali e é viciante, né? Eu não sei se quem faz, né? Quem programa, quem idealiza os jogos, se tem essa preocupação de tornar aquele jogo, aquele produto, que é um produto comercial, viciante, né? Usando a palavra assim. Mas aí o que acontece? A minha pergunta é, assim como eu vejo nos jogos, né? Que com certeza usam de inteligência artificial, computacional, as IAs, as IAs assim, na sala de aula, aquilo que o aluno vai buscar, existe o risco da pessoa, independentemente da idade, se viciar nessas tecnologias? Existe sim, tá? E a gente trabalha muito com isso também em sala de aula e com os professores e com os alunos para saber dosar o tempo de telas. Né? E a gente fala telas em geral, porque ele sai do celular, vai para o tablet, sai do tablet, vai para o computador, sai do computador, vai para a televisão, vai para o videogame. Então, ele fica alternando, né? Se tira um, ele arranja outro. Então, a gente sempre fala de telas de uma forma geral, porque isso tem que ser dosado. Já tem trabalhos na área de neurociência que mostram, né, as áreas de estimulação por essas atividades, né, com jogos, redes sociais e etc., que causam uma dependência similar a qualquer outra droga. Sim. Então, é preciso realmente saber dosar isso e é importante para os pais acompanharem e estarem sempre perto dos filhos para tentar entender quando que aquilo se torna um sofrimento. Por exemplo, se você fala para o seu filho, já está bom agora de celular, você já está aí há 2 horas, vamos tirar e fazer outra coisa. Se isso causar uma dor, causar um sofrimento, é sinal de que está na hora de procurar um terapeuta, né, um psicólogo especializado para poder, né, diminuir, justamente porque crianças aí a criança e adolescentes extremamente ansiosos hoje em dia. E a criança ela vai te entregar o celular já perguntando, já posso voltar? Já posso voltar? Então é a ansiedade.
E por isso é importante a gente ter atividades lúdicas, né? Então, ok, eu tirei o celular, mas vamos fazer alguma coisa. Vamos jogar um jogo de tabuleiro, vamos sair para caminhar, vamos jogar uma bola, vamos andar de bicicleta. Então, é tirar aquele estímulo, mas mostrar para ele que outros estímulos são tão prazerosos quanto. E você citou a relação entre os jovens, né, entre os colegas, e é muito interessante, porque às vezes a gente vê a interação deles presencial é uma, né? Às vezes até com uma certa apatia, um certo distanciamento, mas quando eles estão conectados, plugados, jogando, eles riem, eles falam, Sim. eles comentam, mas por quê? Porque o cérebro está imerso num conjunto de adrenalina ali do jogo que ele está jogando e que muda de fato a forma de comportamento. E isso é feito para as redes sociais de uma forma geral, porque elas são feitas para nunca cessar. Se você passar 24 horas empurrando o seu dedinho para cima, vai ter conteúdo aparecendo, vai ter propaganda de mercadoria para você comprar, de pessoas para você seguir. Então, é um conjunto de informação infinito. Né? Então, a gente realmente tem que saber dosar, e é muito difícil para as crianças e adolescentes terem essa autopercepção. Então, é um papel muito importante. Hoje, as escolas já estão debatendo, né, se pode ou não pode usar essas tecnologias em sala de aula, mas entendem que usar para atividades de ensino é importante. Fora isso, né, deixar que eles tenham contato pessoa a pessoa, né, e em casa também os pais saberem dosar o uso dessas tecnologias. Não sei se eu estou raciocinando corretamente, mas eu acho que é um pouco disso, a IA desplugada, foi esse o termo, né? Que a Caroline falou desse uso em sala de aula, né? É levar um pouco ali daquele raciocínio, e as crianças e adolescentes, elas já raciocinam dessa forma, para prender a atenção do aluno, para, né, para que o ensino não fique simplesmente uma exposição, uma palestra ali do professor para aqueles alunos, né, sem vontade ali de estar ali, né? A coisa tem que ficar cada vez mais atraente. Mesma coisa com essa dificuldade aí para os pais, né, em obterem ali a atenção das crianças e em fazer com que elas tenham prazer em outras atividades, né? De repente linkar aquele prazer, aquela adrenalina ali, que é a vontade de vencer no jogo, né? E tudo, a vontade de mudar de fase, mas não sei mais o que isso ocorra também, de repente, num passeio de bicicleta. No esporte. Né? No esporte, sim. Enquanto assiste um filme que vai enriquecer, também pode gerar esse interesse, né? Não sei, seria mais ou menos por aí. Ouvindo a Priscila falando, eu estou me recordando da questão da lei, que agora está toda uma discussão sobre a questão do uso do celular na escola. Isso. Eu, inicialmente, quando li a questão da lei, eu fui contrária de imediato, porque eu sempre usei, mas de uns anos para cá em sala de aula, porque eu estou fora da sala de aula desde 2021, mas desde 2000 eu só dei aula na minha vida profissional. E aí eu desenvolvi alguns trabalhos na escola utilizando as tecnologias, né? O meu mestrado, eu criei um blog com os estudantes da escola municipal em que eu trabalhava. Isso em 2015. Então, assim, blog ainda estava em voga. Já praticamente 10 anos. Depois eu orientei um trabalho de PIBID, em que nós fizemos também um trabalho, um uso da tecnologia para pesquisa, ainda não era IA, mas nós pesquisamos, os estudantes escolheram a temática da questão racial e fomos pesquisar vários dados relacionados a isso para a gente trabalhar com seminários e com a produção também de entrevistas e de textos científicos com os estudantes. Foi muito bacana, também usamos as tecnologias. E aí eu logo falei, não, mas eles têm que ter acesso, eles têm que usar. E aí eu fui me inteirar melhor da lei. A lei trazia essa especificidade que para o uso pedagógico, né, desde que o uso pedagógico planejado,
ele pode ser usado como um recurso. Porque embora a gente pense que os estudantes não têm o acesso ao celular, na minha experiência, em escolas periféricas na cidade, muitos tinham, tá? Muitos tinham acesso e a gente conseguia se organizar muitas vezes em grupos produtivos em que eles pesquisavam através do celular, um tinha com acesso e aquele grupo pesquisava e às vezes eu já levava materiais extras também para essa pesquisa e eles conseguiam assim ter esse acesso de forma monitorada por mim na sala de aula. E lendo uma matéria sobre essa questão da proibição do uso do celular, eu comecei já a refletir contrariamente à minha ideia inicial sobre a lei. Porque eu pensava assim, tem que ensinar a usar, não é proibir o uso. Eu fiquei muito... Isso me gerou... Ainda não sei o que eu penso não, porque aí agora eu tô pensando várias coisas. Mas eu vi crianças e adolescentes nessa matéria, não vou me lembrar onde que foi, assentados no pátio, jogando jogos de tabuleiro. Né? Sim. Jogando Uno. Várias atividades que eles desconheciam, mesmo essa geração, por conta do uso do celular, uso excessivo do celular. Então, eles estavam num processo de interação que só foi experimentado ali naquele contexto, sem a mediação do professor, porque ele pode ser experimentado com a mediação, como uma atividade de sala, mas por iniciativa deles de pegarem o jogo, jogar uma dama, jogar um xadrez, jogar um Uno e outros jogos de tabuleiro, no recreio da escola, eles só fizeram isso porque o celular estava proibido. Então, assim, isso me fez também refletir. A gente também fica num processo de ir e vir. Né? Eu que estava totalmente contra a proibição inicialmente, já comecei a pensar, opa, realmente está fazendo uma diferença. Né? Então, assim, acho que são várias questões a se pensar sobre isso, né? Realmente dá um nó. A gente vai ter que encerrar o programa agora, mas assim, queria ouvir um minutinho final de cada uma, né? Na ordem que vocês quiserem. Em especial aqui da Caroline, queria saber se há, né, com a manutenção do atual governo municipal, né, se há perspectiva de continuar aí com esses seminários anuais, né? Então vamos ouvir a Caroline, depois o encerramento aqui com a Priscila, de forma breve. Sim, a proposta é continuarmos com esse projeto, com esses seminários e ampliar o alcance cada vez mais, né? No ano passado a gente fez um seminário mais caseiro mesmo, com a equipe da Secretaria de Educação e com os profissionais, né, desse grupo de TEDIC. Esse ano a gente ampliou um pouco com a participação, né, do professor Fernando Filgueiras do MEC, trazendo um pouco também sobre políticas públicas para essa área, né, do MEC, e com o professor Tiago Timpone. E a ideia é que a gente vá aperfeiçoando cada vez mais esse seminário, essas formações, porque, como eu disse no início, o seminário ele faz parte, né, de um conjunto de formações que a gente tem na rede durante todo o ano, né, e que, inclusive, consegue chegar ao contexto da escola. Então, a ideia é permanecermos, sim, e, inclusive, tornarmos esses seminários cada vez mais atrativos para a participação dos professores, ampliarmos também para fora da nossa rede. Esse ano a gente já ampliou para estudantes de pedagogia e das licenciaturas, nós divulgamos, né, para os estudantes, inclusive as oficinas que foram ofertadas, e a ideia é essa mesmo, né? Perfeito. Então, acho que o ideal é a gente tornar cada vez mais acessível essa discussão, para que ela chegue na escola e aos estudantes de forma mais ampla, e também buscar ampliar o acesso às tecnologias, aos recursos. É uma intenção da prefeita, né? Ela tem total interesse em disponibilizar tablets para os estudantes, né? E a gente está nesse movimento aí de buscar levar isso para eles.
Vida longa aos bons projetos, né, Priscila? Suas ponderações finais. Bom, ainda no contexto também de projetos, né, como eu citei, a gente vai abrir agora as inscrições para o projeto Empreeduca, para capacitação dos professores, né, em como usar esse pensamento computacional, as tecnologias desplugadas em sala de aula. A gente tem visto muito, né, eu comento muito que a gente saiu da geração que perguntava para o Google para a geração que pergunta para o chat GPT, e ela não pergunta de uma forma crítica, ela pergunta de uma forma, como é que eu faço tal coisa? Então, a gente está agora numa era de uma nova geração de pessoas executoras, que elas sabem executar bem uma determinada tarefa porque elas perguntam, seja para o chat GPT, para o Meta, para o Gemini e etc., sem um pensamento crítico. Então, esse é o motivo da gente construir e reforçar esses projetos sobre pensamento crítico, sobre análise crítica, pensamento computacional, para que a gente possa resgatar nos nossos jovens a capacidade de criatividade, porque a gente vai precisar de um mundo que continue evoluindo nas tecnologias. Se não tivermos mentes criativas capazes de pensar em novas soluções, a gente vai estagnar, inclusive tecnologicamente. Então, convido aí todos os professores que quiserem participar conosco do projeto Empreeduca, né, que se inscrevam e venham fazer o curso conosco. Muito bom. A gente não quer andar para trás, né? Não, nem fica parado. Nem ficar parado. Acho que eu vou me inscrever. Isso mesmo. Muito obrigada, tá, Priscila, a Caroline, de formas diferentes, mas acho que a gente conseguiu aglutinar aqui muito conhecimento, muitos saberes. Agradeço mesmo a participação de vocês, tá? Eu que agradeço o convite. Vamos repetir a dose. Obrigada a você também que acompanhou mais esse bate-papo aqui do Café com Política. Lembrando que todos os episódios estão lá no YouTube da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Forte abraço, até a próxima.